pessoal. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos com a Bíblia aqui, ó. Palavra de Deus. E o Espírito de Profecia. Palavra de Deus inspirada, Espírito de Profecia inspirado também por Deus. Então agora nós vamos orar, tá bom? Querido e bondoso Deus, obrigado por estar na tua presença. Reconhecemos que o Senhor é um Deus de amor, graça, poder e misericórdia. E pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada amigo, cada aquele que está sofrendo por causa das enchentes, sem casa, talvez sem comida, talvez perder algum ente querido. E agora nós abrimos a tua palavra, e o Espírito de Profecia, são inspirados por Deus, que nós possamos entender a tua mensagem para nós do porquê as tragédias, porque acontecem as tragédias no mundo. Nós sabemos que isso não vem de Deus, vem de Satanás, vem dos anjos do mal, mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Então agora, pela tua palavra, Espírito de Profecia, nós vamos entender o porquê. A Bíblia é aberta, você deve ter a Bíblia aberta, e o Espírito de Profecia também. Quando você está com medo, está inseguro, quer saber o que aconteceu no passado, no presente e no futuro, em oração, nós temos que recorrer para Jesus. Em oração, recorrer para Jesus. Em oração, recorrer para a Bíblia, para o Espírito de Profecia, para o jejum também. A Bíblia é recomendada para você, o Espírito de Profecia também. Nós vamos começar com a palavra de Deus. Aqui nós vamos abrir a Bíblia, clica a Bíblia, você pode abrir a tua Bíblia também. Mateus 24, versículo 6 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porém se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, como nós comentamos no outro vídeo, lembra quando a mulher está grávida? Ela vai para o hospital, começa com a contração, volta, até que ela vai para o hospital, fica lá, e começa a aumentar as contrações e não passa mais até que ela ganha o neném. Essas guerras, esses enchentes, esses terremotos, os sinais políticos, sociais, econômicos, vão avançar e aumentar cada vez mais, até que nós vamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Enquanto nós vemos tudo isso, não é para a gente ficar com medo, mas é para nossa mente, nosso coração ser entregue a Jesus, para o nosso preparo, para a nossa consagração, para a nossa mente limpa, e falar desse amor, desse Deus de amor, graça e misericórdia, que quer voltar, nos resgatar e tirar nós desse mundo de sofrimento, de dor e de morte e de angústia. Nós tivemos sábado na igreja, a Enessi trouxe uma mensagem muito linda, Deus usou ela, a irmã Enessi, ali sobre a última igreja, né, Laodiceia. E ela citou alguma coisa ali que me chamou muita atenção, queria compartilhar, pedir permissão para ela também. Em Mateus 24, versículo 12, assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se ferirá de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se ferirá de quase todos. Fora as guerras, os terremotos, as violências, a gente vê a falta de amor. E ali então, no período de Laodiceia, ela explicou pela Bíblia, pela Espírito de Profecia, que aquela igreja achava que era rica, abastada, não precisava de nada, né? E precisava comprar o ouro. O ouro então representa ali a fé e o amor. Nós precisamos ter a fé de Cristo, o amor de Cristo. E o colírio ali é a sabedoria de Deus. Precisamos da sabedoria de Deus. A justiça de Deus sobre nós. Então nós precisamos do ouro, né? Refinado ali, provado no fogo, seria a fé e o amor. Nós precisamos tanto. A gente está vendo que está pouco sendo mundo. O colírio, a sabedoria de Deus e a justiça de Deus sobre nós. E já na parábola das virgens, 10 virgens lá, 5 nécias e 5 prudentes, eles precisavam do óleo, eles precisavam do azeite, que é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia vermos os tempos que nós estamos vendo. O título dessa mensagem aqui é o porquê das tragédias. Vai ser colocado depois. Nós já vamos começar aqui agora. Deus vai continuar falando com você e comigo. Eu estou aqui no Eventos Finais, página 16. Glutonaria e falta de autocontrole. A glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente os homens e mulheres para que cedam
a guia, cedam a gula, a causa da saúde mesmo da própria vida. Comer e beber e vestir-se tornou-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Este modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa com grande realismo a condição para a qual caminha rapidamente a sociedade moderna. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. Você concorda com isso? A humanidade está entregue à transigência egoísta. O comer e o beber são levados a excesso. As pessoas estão tomando nocivas bebidas alcoólicas que as deixam transtornadas. Atos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidade. A terra está cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. Assim será também antes da vinda de Cristo. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se as suas reivindicações não são atendidas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação instigando as pessoas a cometer atos de violência. A perversidade e a crueldade dos seres humanos alcançou tal magnitude que Deus revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará o seu juízo. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a vinda do Senhor, para a vinda de Jesus. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos nos preparar para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras submersas sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. E irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Serão mais e mais frequentes os desastres em estrada de ferro. Confusão, colisões e mortes, sem tempo para preveni-los, ocorrerão nas grandes rotas de viagem. O fim está perto, a graça está para terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Olha o apelo de Deus para mim e para você. Chego a me arrepiar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. Nós já vimos isso há 4 anos atrás, 3 anos. Epidemias, guerras e fomes. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Jesus foi preparar mansões para mim e para você. Não era plano de Deus que tivesse morte, dor, destruição, guerra. Terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Você tem que entender que aos pouquinhos o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos que olhar para Pensilvânia.
ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. Esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Você está ouvindo? Esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Nós estamos no princípio das dores. Mais coisas virão. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grande posse à custa da fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Chegou agora o tempo em que no momento podemos estar em terra firme e no outro momento ele pode desaparecer debaixo dos nossos pés. Vocês viram que coisa terrível? Não está acontecendo isso essa semana? Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nas outras cidades? Chegou o tempo em que, no momento, podemos estar em terra firme, no outro momento, ela pode desaparecer debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Por meio de incêndios, inundações e terremotos pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra serão transmitidas a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Vocês estão ouvindo? Você tem que espalhar para o teu amigo, teus vizinhos. Se inscreve nesse canal para nós divulgar a mensagem. Vamos orar por isso. Por meio de incêndios e inundações, estou repetindo, terremotos pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, serão transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Você está ouvindo? Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza está em convulsão. Você está ouvindo? É para despertar, para acordar. É a mensagem de Deus pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia. Para de olhar novela. Para de olhar filmes pornográficos. Para de olhar coisas sensuais. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar estudo bíblico, vamos pregar, vamos clamar. Os discípulos receberam a chuva temporã. Vamos clamar pela chuva serôdia. Vamos estar nas quartas buscando a Deus, nos domingos, nos sábados fazendo a obra de Deus, nos evangelismos, encher as igrejas. Você que está estudando bem, vamos nos decidir, vamos ser batizados, vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. O que a gente está vendo? O Rio Grande do Sul está quase que destruído. Antes do Filho do Homem, que é Jesus, aparecer nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do sol, unindo-se ao fogo da terra, farão que as montanhas queimem como a fornalha e lancem suas torrentes e lava sobre povoadas cidades. Massas derretidas de rochas, lançadas na água pela agitação das coisas ocultas da terra, farão ferver a água, arremessarão pedras e terror. Haverá fortes terremotos e grandes destruição de vidas humanas. A gente tem visto isso. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Crimes, fomes, epidemia. Você não tem visto isso pelo mundo? E por que a nossa vida às vezes continua a mesma coisa? A gente não ora mais, não jejua, não lê a palavra, não clama pela chuva serôdia, não se envolve, fica nessa mormidão, vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Crimes, fomes, epidemia. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando, e dependemos de Deus para viver. Se Deus não tivesse atuado no Rio Grande do Sul, todo mundo estaria morto, não sobraria ninguém. Esse é o objetivo dele, matar todo mundo. Ele está atuando. Nós dependemos de Deus para viver. Nossa vida atual e eterna depende de Deus. Na situação que estamos, devemos permanecer inteiramente alertas, totalmente devotos, voltados a Deus, nos consagramos, arrependendo, largando o mal, largando as coisas ruins. Eu também preciso. Convertidos e consagrados a Deus por completo. Eu e vocês precisamos acordar, precisamos estar convertidos, consagrados para Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos, desperta-nos. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra sobre a obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição.
não somente afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias, doenças. Essas coisas são os resultados das gotas da taça da ira de Deus. Tudo que nós estamos ouvindo, Satanás está atuando, os anjos do mal, não é Deus, mas ele está permitindo. Essas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra. Constitui apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro. A fome aumentará. A epidemia levarão milhares de vidas, já levaram. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus ainda está sendo exercido atualmente. Se Deus não tivesse cuidado, tinha morrido todo mundo no Rio Grande do Sul, ninguém estava vivo. Se nós estamos vivos, é porque Deus tem um plano para nós, Ele quer usar mim, quer usar você. A gente tem que agradecer, se voltar a Ele e despertar. Foi-me mostrado que o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. O Espírito de Deus, aos poucos, está sendo retirado da terra. O poder mantenedor de Deus, logo, será negado a todos que continuam desrespeitando seus mandamentos. Aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus, finalmente o Espírito de Deus que convence, que converte, que leva as pessoas para Jesus, para a palavra deles, os mandamentos, vai ser retirado deles. O poder de Deus logo será negado a todos que continuam desrespeitando os mandamentos de Deus. Nós temos que obedecer as palavras de Deus, o sábado santo de Deus, os mandamentos todos de Deus. Está em Êxodo 20. E a palavra de Deus também. Os relatos de negociações corruptas, homicídios e crimes de todas as espécies chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos como em tempos passados. Agora nós estamos vendo as mortes aqui. Quantos morreram? 50? Parece que não é nada. O nosso coração tem que ser tocado, a gente tem que ter compaixão, tem que ter tristeza por o que está acontecendo. O desígnio de Deus nas calamidades. Vamos ver então o desígnio de Deus nas calamidades. O que significa as terríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso? O que significa os acidentes terrestres? Fogo consumindo, riquezas que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a lei de Deus. Você está ouvindo? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a lei de Deus. Violam seu concerto e transgridem o sábado, aceitando seu lugar um dia falso. Temos que adorar a Deus no dia santificado, abençoado por Deus, o sábado. Está na lei de Deus. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrematando os edifícios mais luxuosos como por um sopro do fogo do céu. Esses juízos não despertarão os que dizem ser cristãos? Você que conhece a Bíblia, conhece a palavra, não te desperta, não quer te sacudir, não quer te consagrar? Eu também. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele, diante de Deus. Olha só que forte. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores tremam e tremam diante de Deus. Satanás mata, faz, destrói, mas Deus permite. Para ver se milhares de pessoas se voltam para o seu Deus e se entregam para poder ser salvos. Deus tem um propósito de permitir que ocorram essas calamidades. Deus tem um propósito de permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar a razão homens e mulheres por meio de atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente na sua palavra. Ele já falou sobre guerras, terremotos, natureza em convulsão. Está aqui, as pessoas duvidam, zombam da palavra de Deus. Vou ler de novo. Esses juízos não despertarão os que dizem cristãos. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele.
Deus tem um propósito de permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres por meio de atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas em dúvida, porque ela revela claramente sua palavra. Quão frequentemente ouvimos de terremotos, furacões de destruição pelo fogo, inundações com grande perda de vidas, propriedades? Aparentemente essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizados e governados, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam perigo, se preparem para a volta de Jesus. Como frequentemente ouvimos de guerra, terremotos, furacões e destruição pelo fogo e inundações, com grande perda de vida e propriedade. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns na natureza, desorganizados e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano, mas em todas elas pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e mulheres para que sintam o perigo. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros estão nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da igreja. Essas representações simbólicas, as serpentes representadoras no deserto, têm dupla finalidade. Delas o povo de Deus não somente aprende que as forças físicas da natureza estão sob o controle do Criador, mas que também os movimentos religiosos das nações se acham sob o domínio dele. Isso é especialmente verdade em relação à imposição da observância do domingo. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas com as quais não sabemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, estão atuando e que a mão divina está ao leme e Deus fará cumprir seus desígnios. Assim como aquelas rodas complicadas estavam sob a direção da mão que havia sobre as asas dos querubins, o complicado desenrolar dos acontecimentos está sob a direção divina. Por entre os conflitos e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins, ainda dirige os negócios da terra. Dos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparece como dependendo da vontade e da proeza do ser humano. A configuração dos acontecimentos parece determinar em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus a cortina é afastada e pode ver acima e atrás pelos lados a partida e contrapartida do interesse, dos poderes, dos desejos humanos. Os agentes do Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, executando pacientemente, silenciosamente os conselhos de sua vontade. Concluo com a palavra de Deus aqui agora. Você pode abrir aí Lucas. Vamos concluir já. Lucas 24, versículo 32. A parábola da figueira, a exortação de vigilância. Lucas 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Vou ler de novo para vocês terminar. Mateus 24, agora estou no 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio os levou a todos.
assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Quantos que estão ouvindo nessa noite, em suas casas, talvez em presídios, hospitais, trabalhando, viajando em seus carros, gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu quero te entregar minha mente, eu quero te entregar o meu coração, eu quero que o Senhor limpe a minha mente, me liberte de coisas ruins, que o meu coração seja do Senhor, seja um coração bondoso, amoroso, que eu ame a Tua Palavra, que eu ame a Tua lei, os Teus mandamentos, que eu me prepare para a Tua volta, para o Teu retorno, porque o Senhor vai voltar para nós morarmos 1000 anos no céu, não vai ter mais morte, nem pranto, nem dor, e depois do milênio, finalmente então, na nova terra renovada, transformada pelo poder de Deus, gostaria de se entregar a Deus. Você pode orar aí com os olhos fechados, pode se ajoelhar se quiser também. Eu vou estar orando aqui agora. E vou estar orando aqui com a Bíblia e com o Espírito Orcia para que você se volte para a Bíblia, o Espírito Orcia com oração. Querido bondoso Deus, nesse momento eu quero que o Senhor abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem de Deus nas suas casas, nos hospitais, andando de carro, no colégio, de bicicleta, a pé, nos presídios, onde quer que esteja. Que ali eles possam ser consolados, confortados e saber que essas coisas ruins que estão acontecendo não é Deus que traz. Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia. É Satanás usando do mal, mas Deus permite para ver se desperta assim, milhares de pessoas para se voltarem para Cristo, para a palavra dele, para os mandamentos, para o sábado santo de Deus, para a lei de Deus. E também te agradecemos porque o Senhor tem cuidado do Rio Grande do Sul protegido, porque o desejo do inimigo era matar todos que tem aqui. Mas assim como o Senhor preservou a nossa vida no dilúvio, assim como o Senhor preservou aquela família no dilúvio, assim como o Senhor preservou a nossa vida de milhares na pandemia, o Senhor está preservando a nossa. Mas que a gente saia vivo agora, com um propósito, falar do Teu amor, da Tua graça, se consagrar, e que todos nós, os discípulos, receberam a chuva temporã, que nós possamos clamar pela chuva ser hoje, para que o Senhor volte mais logo, em breve, que os acontecimentos finais aconteçam, que a gente não venha mais haver morte, nem tristeza, nem dor. Nós sabemos que acima de tudo, fora nós, este é o Teu sonho de voltar e tirar daqui, porque o Senhor fica triste com isso que está acontecendo. Nós oramos em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, que tem poder. Amém. Deus te abençoe, um abraço, compartilhe, se inscreve e vamos orar. Fica com Jesus, um abraço no coração.